Abra sua Bíblia lá para Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Nós iniciamos na semana passada uma reflexão baseada na história de José, chamado José do Egito, embora ele não é do Egito, né? E eu queria continuar com vocês hoje, pensando sobre a vida de José, não é? Do poço ao palácio. José, sonhos que superam prisões. E nós começamos então semana passada falando sobre isso, sobre a história de José, sobre os sonhos que Deus deu a ele. E nós fomos passando ali, queria só lembrar com vocês aquilo que a gente já falou semana passada. Então nós abordamos ali José em sua experiência de receber aqueles sonhos proféticos de Deus, e como nós podemos e devemos, não é? A partir daquilo que Deus falou, crer e continuar caminhando em direção a Ele. Então, põe lá para a gente lembrar, né? O primeiro tópicozinho que a gente viu isso semana passada, né? A gente viu lá, ó, os propósitos de Deus jamais vão se frustrar, independente das circunstâncias e situações pelas quais a gente passa. Depois, o que a gente viu lá, Márcio? Isto, nós aprendemos sobre um homem, um jovem, que entendeu as profecias de Deus sobre a sua vida, para a sua vida, e creu naquilo que Deus havia revelado a ele. Depois, nós abordamos a rejeição que ele sofreu, não é? A luta que ele enfrentou, e aprendemos que podemos ser rejeitados também, mas ainda na rejeição, Deus vai estar lá conosco. Depois nós abordamos que a excelência em nossa vida precisa ser constante, mesmo quando nós estamos numa condição de escravo. E José, ele estava ali na casa de Potifar como um escravo, mas ainda assim ele foi excelente em tudo que ele fez, e Deus o abençoou e o prosperou. E hoje eu queria continuar falando com vocês, então, a partir da tentação que ele viveu, sofreu, e a prisão injusta pela qual ele precisou passar. Essa porção do texto, não é? Está no capítulo 39 de Gênesis, versos de 7 a 20. Então não vou ler o texto, mas quero basear nesta passagem aí, nesse texto, aquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração a partir da experiência de José. Então José, ele foi fiel a Deus e resistiu à sedução da esposa de Potifar. A gente não sabe como era a esposa de Potifar, qual a idade dela, não é? Mas você pode imaginar que possivelmente a mulher de Potifar era uma mulher bonita, ainda que fosse mais velha que José, ela era uma mulher bonita, e que obviamente como senhora de José, tinha certa autoridade sobre ele. Eu falei isso semana passada, é bom você lembrar. O escravo é escravo mesmo, ele não era dono da sua vontade. Então ele estava ali numa condição de estar totalmente subjugado por Potifar e a casa de Potifar. Então essa mulher obviamente se sentia empoderada para de alguma maneira abordá-lo de forma inadequada. E muitas outras pessoas teriam cedido. José permaneceu fiel, mesmo quando ele foi seduzido por aquela mulher. E esta fidelidade que ele entregou a Deus, a Potifar, o seu senhor, não é? A casa de Potifar, lhe custou muito caro. Quando a gente vai ler o texto, a gente aprende que ele foi falsamente acusado por ela e por isso lançado na prisão. Mas eu queria que você percebesse aqui as nuances, porque numa situação dessa, naturalmente, o marido teria mandado matá-lo. A vida de José era de Potifar. Mas, muito possivelmente, digo eu não, Senhor, Potifar conhecia, né? Com quem ele convivia. Então ele falou, olha, não vou matar não, vou pôr na prisão, né? Para resolver a coisa aqui. A verdade é que José, ainda que sendo fiel a Deus, ao seu Senhor, à casa dele, ainda que sendo fiel,
sofreu injustiça. E aqui a gente aprende uma lição poderosa, e eu queria que você gravasse isso. Às vezes, ser fiel a Deus nos colocará em prisões humanas. Ser fiel a Deus nos colocará em prisões humanas. Mas, ainda que a fidelidade a Deus, o amor a Deus, o temor a Deus, seja retribuído com injustiça, eu queria que você tivesse a convicção plena de que em Deus, andando com Deus, agradando a Deus, nós nunca estaremos fora do plano divino dele. Amém? É isso que eu aprendo com essa história de José. Por isso, a gente pode aplicar para as nossas vidas lições importantes com relação à fidelidade. Então a integridade ela não tem preço. Nada pode impedir a mim e a você de sermos íntegros, honestos com relação às questões que Deus pede de mim e de você. A gente não pode barganhar isso, custe-nos o que custar. Mas a verdade é que, embora a integridade possa ter um preço alto, é bem verdade também que ela tem uma recompensa eterna. Amém? Ela tem uma recompensa eterna. Mesmo sendo injustiçado, José não deixou a mágoa dominar o seu coração, porque ele sabia muito bem quem é que controlava a sua vida. Eu me lembro das palavras de Nelson Mandela, quando saiu da prisão, e ele agiu naturalmente, e voltou a ter as relações todas que ele tinha com todas as pessoas, inclusive que foram os algozes dele, e ele foi perguntado por que é que ele tinha aquela atitude, e por que é que ele não reagia àquilo. Você deve lembrar-se, ele ficou 30 anos preso, depois de liberto, foi eleito presidente da África do Sul, e se esperava que ele pudesse vingar-se. Mas questionado sobre a postura dele, de por que ele não fazia isso, ele respondeu da seguinte maneira: porque eu sou o capitão da minha alma. Não vou deixar que ninguém determine a forma como eu devo agir e ser. Com José eu aprendo ainda mais, porque José não está com a sua história dizendo eu sou o capitão da minha alma. Ele está dizendo, olha, eu tenho um capitão da minha alma, o Senhor é o capitão da minha alma. E eu queria dizer a você que o capitão da nossa alma, da nossa vida, deve ser o Senhor Jesus, amém? Logo, se Ele é o Senhor das nossas vidas, o capitão da nossa alma, ainda que a gente seja injustiçado à semelhança de José, nós não podemos deixar que a mágoa nos domine e endureça o nosso coração. Deus, Ele nos testa, e Ele nos testa no secreto antes de nos promover em público. É isso que eu aprendo com a história de José. Você olha para a vida de José, ele foi testado no secreto, para que ele pudesse ser promovido em público. E aí, irmãos, algumas perguntas me vêm à cabeça. Quantos, por exemplo, desistem quando eles são injustiçados? Talvez você tenha sido injustiçado em alguma coisa, em algum momento. Talvez você esteja sendo injustiçado. Como é que você reage quando você é injustiçado? Muitos desistem. Eu espero não seja o caso de você. Eu espero não seja o nosso caso, nunca. Eu espero e peço a Deus graça para que eu não desista quando sofrer algum tipo de injustiça. Você não precisa falar qual é, mas certamente eu imagino que você já deve ter sido injustiçado, não é verdade? Creia no Senhor, a semelhança de José. Continue confiando no Senhor, andando com o Senhor. José, ele nos mostra que permanecer fiel no sofrimento é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual que um ser humano pode demonstrar. Então, eu e você, a semelhança dele, também precisamos permanecer fiel, ainda que a gente sofra, ainda que a gente passe por lutas. E não só José, como vários outros personagens das Sagradas Escrituras, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja na história da igreja, seja na história recente da igreja, seja nesse exato momento da história,
povo de Deus, filhos de Deus, têm sofrido injustiças, têm sofrido perseguição, têm sido presos, têm sido assassinados, mas ainda assim, estes fiéis têm permanecido com os olhos fitos no eterno e bom Deus, demonstrando desta maneira a maturidade espiritual. Espera-se de mim e de você que a gente haja da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. O que você acha? Dá para viver isso? Seremos tentados. Quais são as tentações que você tem enfrentado? Não ceda à tentação. Possivelmente seremos injustiçados. Quais são as injustiças que você tem sofrido? Não ceda. Continue fiel ao Senhor. Sigamos em frente. Aprendemos ainda com José, agora, de que mesmo na prisão, Deus está presente. Põe lá para mim. Mesmo na prisão, Deus está presente. Gênesis 39, de 21 a 23, e depois lá no 40. A gente pode perceber isso. Só da mídia lá, me ajuda. No ponto 5 lá. Olha lá. Mesmo preso, José encontra graça diante do carcereiro. Lembra que a gente falou já de ser excelente? José tinha isso como premissa, ele era excelente em tudo, todo o tempo. Então agora ele está na cadeia, ele está preso de forma injusta. Ao invés de fazer biquinho, de fazer beicinho, ao invés de ficar lá magoadinho, sabe? Eu sei que você nunca fez isso, mas muita gente faz. Como é que ele reagiu? Ele continuou sendo excelente, ele continuou sendo fiel a Deus, confiando em Deus, confiando no propósito de Deus, não é? Nos sonhos que Deus havia revelado, na profecia que Deus havia entregue a ele. Ele continuou acreditando. Deus está no controle da minha vida, Ele é o capitão da minha alma, então o Senhor sabe todas as coisas. É bom ficar preso? Não. É bom sofrer? Não. É bom passar por injustiças? Não. Mas o Senhor está no controle, por isso mesmo eu posso continuar confiando nele. Então o favor de Deus está sobre a vida de José, mesmo no cativeiro, mesmo na prisão. O carcereiro foi simpático a José. E então o carcereiro começa a abençoar a vida de José. José começa a ser envolvido no processo interno, porque José tinha essa expectativa. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós confiemos que mesmo na dificuldade, mesmo na prisão, o Senhor Deus vai lá estar conosco. Então, ele torna-se responsável por outros prisioneiros, e ali ele começa inclusive a interpretar sonhos para outros presos, como o copeiro e como o padeiro do faraó. Olha só, ele está na prisão, é verdade, mas ali na prisão a mão de Deus continua sobre a vida dele. Então ele encontra graça aos olhos do carcereiro, e agora que ele está, não é, debaixo do olhar daquele carcereiro, o carcereiro começa a perceber a seriedade daquele homem, a fidelidade daquele homem, e então o carcereiro o coloca como um facilitador no processo, e ele começa a ter contato com todos os prisioneiros, e agora então ele se torna amigo dos prisioneiros também, porque ele é a mão estendida naquele lugar. E é assim que eu e você precisamos agir em todos os ambientes por onde nós formos e onde a gente for colocado, mesmo que em uma situação incômoda e injusta. Ele começa agora a responder à necessidade das pessoas, interpretando os sonhos que aquelas pessoas têm. E o que eu e você podemos aprender aqui, nesse ponto da vida de José? Primeiro, o dom que Deus te deu funciona mesmo na adversidade. Quando a gente está tudo bem, quando está tudo certo, quando está dando tudo certo, a coisa está só fluindo, aleluia, glória a Deus, eu quero servir, eu quero ser uma bênção. Mas quando as coisas estão difíceis, nós precisamos manter o mesmo coração e entender que a mão de Deus, o favor de Deus continua sobre nós, que os dons que Deus nos deu ainda são e devem ser usados para abençoar as pessoas. Amém? A prisão não define seu valor, nem apaga a sua vocação. As adversidades, as lutas, as angústias, as aflições que o Senhor Deus te permitir passar. E aí, irmão, quero lembrar, foi Deus quem revelou a José
Foi Deus quem deu aquelas visões a José. Foi Deus quem falou a ele: olha, você vai ser grande. Não foi ele que foi pedir nada para Deus, foi Deus quem revelou isso. E ele entendeu que ele deveria ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. E ele passa por todas as provas que tem passado até aqui, mas ali preso, ele continua acreditando, ele continua confiando, ele continua olhando para o chamado de Deus, para a vocação que Deus lhe deu. E eu e você precisamos agir da mesma maneira. Não importam as adversidades, as dificuldades pelas quais Deus nos permita passar, saibamos todos, o Senhor há de ir conosco, amém? O Senhor diz: olha, eu vou com vocês. Quando Ele tira o povo lá do Egito, Deus está com o povo no deserto. O Senhor Jesus diz aos discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus que envia e abandona, não, o nosso Deus é um Deus que envia, mas vai junto com a gente. Mesmo na adversidade, Deus continua conosco. Que lição preciosa aprendemos nessa história de José. Enquanto outros reclamam da cela, José a transforma em um ministério. Aplique esta frase para a sua vida. Enquanto outros reclamam da cela, José transforma a sua cela em um ministério. Você tem transformado em bênção as lutas, as dificuldades que Deus tem te permitido passar? Pense sobre isso. E aí eu queria aplicar ao meu e ao seu coração, dizendo o seguinte: continue servindo, mesmo quando parecer que ninguém está vendo. Continue servindo, continue fazendo o que é correto, continue fazendo o que é certo. Deus usa o tempo de espera para te preparar e para te amadurecer, para me preparar e para me amadurecer, para nos preparar e para nos amadurecer. Amém? Esse tempo de espera é o tempo para crescimento, é o tempo para fortalecimento. Continue crendo, mesmo na prisão, Deus está presente. Mesmo na adversidade, Deus está presente. Mesmo na sua luta, creia, Deus está presente. O que parece, irmãos, esquecimento aos olhos humanos, é na verdade um crescimento disfarçado. Quando você vai ler a Bíblia, ler esta passagem, se você ler de forma desapercebida, parece que Deus se esqueceu de José. Mas Deus não havia se esquecido de José, Deus estava com José. Na verdade, estava propiciando crescimento para ele em forma de prisão, em forma de injustiça, em forma de aparente esquecimento. Talvez pareça para você que Deus se esqueceu de ti. Talvez por conta de suas lutas e seus sofrimentos. Sua impressão é que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer a você nesta noite: Deus não se esqueceu de você. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Sigamos, prossigamos. Ainda aprendo com José, no capítulo 41 de Gênesis, algo maravilhoso. O Deus que nós servimos, o Deus com quem nós andamos, o Deus que servia José, o Deus com quem ele andava, foi o Deus que o levou do cárcere para o palácio. A bem é verdade que na história de José a gente aprende que ele é tirado do poço para ser levado ao palácio. 2 anos depois, o copeiro que havia se esquecido dele, lembrou-se então. Porque ele havia interpretado o sonho para o copeiro e para o padeiro. E eles se esqueceram. Claro, um morreu, né? Mas o copeiro se esqueceu, entrou lá, está tudo certo. Quantas pessoas se esquecem de nós? Mas José continuou ali firme. Agora o cara lembrou-se dele. E então, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E José foi chamado para interpretar esse sonho que o Faraó teve. Em um só dia, ele sai da prisão
e se torna governador do Egito. Sabe o que é isso, irmão? Faraó era o líder mais poderoso do mundo daquela época. A nação mais poderosa naquele momento da história era o Egito. Logo, o Faraó é o cara mais importante do mundo. E é esse mesmo Faraó que agora eleva José à condição de governador, dizendo: olha, você só não vai ter mais autoridade do que eu. Você consegue conceber isso? No mundo da época. O cara mais poderoso diz: ó, você só não vai ter mais autoridade do que eu. Você vai comandar todo o resto. É isso, é dessa história que nós estamos falando. E querido, querida, amado, amado, você que está me ouvindo, preste atenção. Isso não é a história da carochinha. E isso não é a história de um livro velho. Essa é uma história real de um ser humano que ousou andar com Deus e a crer em Deus. Então é porque ele anda com Deus que Deus o tira do cárcere e o leva nessa condição de ser o segundo homem no Egito. Em um só dia. Deus fez tudo isso na vida dele. Quando você vai lendo o livro, né, vai lendo a história, vai lendo a história de José, né, no livro de Gênesis, você vai lendo a história dele, parece que a coisa só vai, né, de mal a pior, né? Agora a gente está do lado de cada história, é fácil você ler o livro, você conhece a história, então você vai lendo ali a passagem bíblica, e você diz: ah não, no final vai dar tudo certo, porque a gente sabe, mas tenta se colocar no lugar de José. Ele não fala nada, ele não pede nada, ele está ali, ele é um bom filho, ele é um bom irmão, ele está servindo as pessoas ao seu redor, e de repente Deus lhe dá um sonho maravilhoso, algo tremendo, uma experiência sobrenatural. Ele sai daquela experiência com seus irmãos enciumados, com as pessoas duvidando dele, eles o vendem, não é? Tentam matá-lo, mudam de ideia, vendem ele como escravo, ele vai para a casa de Potifar, chega na casa de Potifar, se esforça, quer fazer o melhor, e aqui é traído mais uma vez, não é? Sofre injustiça, é preso. Você pode olhar para a história de José e dizer assim: esse cara nada dá certo na vida dele, parece que a coisa não vai acontecer. Mas basta um instante para que Deus faça aquilo que a sua vida inteira não aconteceu. Se você crer, confiar e andar com Ele. Porque às vezes a gente tem a impressão que está demorando, parece que Deus não vai fazer, parece que Deus não está se importando comigo, parece que Deus não olha para a minha causa, nem para a minha história, dá certo para todo mundo. E tem gente que entra nessa de ficar murmurando, e murmurando, e murmurando, e praguejando, e o coração está longe de Deus, o coração está sendo endurecido, o coração está sendo massacrado, o coração está sendo levado para longe do eterno. E o que Deus me ensina e te ensina na história de José é que sempre vai valer a pena confiarmos nele, porque Deus está conosco. Bastou apenas um dia para que a história dele fosse totalmente mudada. Mas é claro, eu preciso dizer isso a você, mudou porque José nunca deixou de fazer o que é correto, nunca deixou de ser íntegro, nunca deixou de ser obediente, nunca deixou de fazer com excelência as coisas. Ele continuava com seus olhos no Senhor. Muito provavelmente ele não entendia porque aquelas coisas estavam acontecendo, mas o seu olhar estava fixado em Deus e na promessa de Deus. Não ceda, não barganhe, não ceda à tentação, não barganhe com as propostas que te chegarem, continue acreditando e crendo. Deus precisa Deus precisa de muito tempo para mudar a sua história. Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua história. Ele só precisa da hora certa. Ele não precisa de muito tempo. Lembra, eu já falei, Deus não é gênio da lâmpada. Ou seja, o Todo-Poderoso, você vai lá, esfrega, olha, e realize isso, realize aquilo. Tem muita gente lidando com Deus dessa forma, e por isso que a coisa não vai. Deus, Ele é Senhor, soberano, dono de tudo, inclusive
da gente. Diz o salmista no Salmo 24, lê lá depois. Então nós somos dele. Ele é Senhor, ele não é um gênio da lâmpada que está aí a nossa mercê, de forma alguma. Então nós precisamos nos relacionar com Deus intencionalmente, crendo nele, obedecendo, andando com ele, porque na hora certa Deus vai fazer acontecer. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Cresci ouvindo minha mãe falando isso. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Olha, José, vai acontecer isso na sua vida. Os irmãos duvidaram, pai duvidou, família não acreditou nele. Parece que a coisa não ia. Mas quando Deus diz que vai, a coisa acontece. O que você faz hoje, em fidelidade, será lembrado amanhã por Deus como favor. Os olhos de Deus estão sobre a terra, procurando aqueles que sinceramente o adoram, que sinceramente o servem, que sinceramente se curvam a Ele, para andar com Ele, se relacionar intencionalmente com Ele. José não se exaltou, pelo contrário, deu a Deus toda a glória, todo o louvor. Quando ele interpretou os sonhos, ele disse: olha, isso não é obra minha, isto é favor de Deus, é por causa de Deus. Então isso precisa estar também no meu coração e no seu coração. Quando Deus nos usa, quando Deus nos dá capacidades, quando Deus nos dá condições de realizar coisas grandes, eu e você não podemos nos esquecer que foi Ele quem fez. Não é obra da minha mão, nem obra da sua mão, não é obra das nossas mãos. Amém? Que Deus nos dê um coração como o coração de José, de entregar honra a quem deve ser honrado, o eterno e bom Deus. Por fim, o encontro com os seus irmãos e o poder do perdão. Olha só como a gente vai aprendendo com a vida desse homem. Então no capítulo 42, até o capítulo 45, depois capítulo 50, dos versos 15 a 21, você vai acompanhar essa história. Mesmo depois de tudo que ele tinha sofrido, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, a gente percebe como José tem o coração quebrantado, como ele se emociona ao ver os irmãos. Depois de tantos anos, ele poderia reagir de forma vingativa contra os irmãos. Agora ele tinha o poder para fazer o que quisesse com a vida dos irmãos. Mas não, ele decide perdoar. E esse é o chamado cristão, esse é o chamado de Deus para nós. Não devolvemos mal por mal. Pessoal dos guerreiros aí, né? Não devolver mal com mal, pelo contrário. Né, Arthur? Nem insulto com insulto. Por quê? Por quê? Porque nós fomos chamados para receber bênção por herança. Aleluia! É isso que os vossos maridos estão aprendendo nos guerreiros. E é isto que é o ensinamento. Não vamos retribuir mal com mal, nem insulto por insulto. José é prova viva disso, que vale a pena viver assim. Os irmãos vêm buscando alimento, estão passando fome, eles vêm buscando alimento. José os reconhece, mas ele não se vinga, ele acolhe, ele recebe. Ele chora, ele perdoa, ele abraça. Esse é o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida. O verso 20 de Gênesis 50, que lemos no início, que é a base para essa nossa reflexão, ele resume a fé de José e a fé que os homens de Deus, as mulheres de Deus, são chamados a demonstrar. O que é que José está dizendo para os seus irmãos? Olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem.
olha, aquilo que vocês fizeram, esquece, passou. Aquilo foi usado por Deus para cumprir uma bênção ainda maior. O perdão, irmãos, é o ponto alto de qualquer história de restauração. E na história de José não é diferente. A história de Deus com os seres humanos tem no perdão o seu ápice. Porque Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado, ou seja, é o Deus vivo que se tornou o ser humano para nos alcançar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos restaurar a um relacionamento eterno com o bom e eterno Deus. Então, querido e querida, não é, irmão, irmã, amigo, amiga, é isto, esta é a mensagem que a gente aprende nas Sagradas Escrituras, esta é a lição, esta é a mensagem que a gente aprende com José. O perdão é o ponto alto de qualquer história de restauração. Eu pergunto a você, tem alguém que você precisa perdoar? Se tem, querido, a resposta de Deus para você é: perdoe. Pastor, mas me fez muito mal. Olha a história de José. Eram seus próprios irmãos, sangue do mesmo sangue, tentaram matá-lo, mudaram de ideia, venderam José. Mas José não retribuiu mal com mal, nem insulto por insulto. Porque José, mesmo antes de Pedro falar o que disse, já sabia que nós fomos salvos, pinçados por Deus, para receber como herança bênção. José não permitiu que o passado o tornasse amargo, escravo. Não permita, querido, que o seu passado te torne um escravo, um amargurado, uma amargurada. Ele entendeu que a dor tinha um propósito maior: salvar vidas. Olha só, José entendeu que a sua trajetória, que a sua história, que a sua dor, Deus permitiu para que através dele vidas pudessem ser salvas. O verdadeiro poder não está em se vingar, mas em restaurar. Nós somos instigados a nos vingar, é ou não é? Desde pequenininho, não é? Alguém vai lá e dá um tapinha na gente, a gente quer. Passa um Fusca azul, o cara vai lá dar um soquinho no outro, né? O outro, quando passar outro Fusca azul, quer dar um mais forte. Nós somos instigados por causa do pecado a nos vingar. Mas o verdadeiro poder não está na vingança, e sim na restauração. Amém? Concluo, irmãos, esta palavra, baseada na história de José, dizendo que José, na sua história, foi levado de sonhador a um salvador de vidas. Olha só a história desse homem. Um sonhador que foi traído, maltratado, jogado às traças, mas que porque creu em Deus, andou com Deus, obedeceu a Deus, acreditou que Deus faria, agora é usado para salvar vidas. Você pode imaginar quantas pessoas foram salvas por causa de José? Dezenas, centenas, milhares de pessoas salvas por causa de José. Olha o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida, se eu e você nos curvarmos ao Senhor e confiarmos nele como José confiou. José foi mais do que um governador. Ele foi um instrumento de Deus para preservar o povo de Israel e manter a linhagem messiânica viva. A história de José aponta para Cristo. Rejeitado pelos seus, vendido por moedas de prata, injustiçado, mas exaltado por Deus para salvar a muitos. Amém? José é um tipo no Velho Testamento do nosso Mestre, do nosso Senhor, daquele que haveria de vir e veio, Jesus Cristo. Quando nós nos permitimos viver com Deus, os propósitos de Deus e viver para Deus, Deus vai, através das nossas vidas, transformar a nossa vida em um significado, para que outros também sejam abençoados.
Talvez você esteja hoje no poço da rejeição. Talvez você esteja hoje na casa da servidão. Talvez você esteja hoje na prisão da injustiça. Mas seja qual for a angústia, a situação que você se encontra, eu queria dizer a você, continue confiando em Deus. Porque Deus está com você. Assim como a gente aprende que Deus estava com José, Deus está comigo, Deus está contigo. Não quero pregar um sermão triunfalista para você, mas eu quero que você acredite que o Deus que cuida de você, que te ama, que se revela a você todos os dias, é o Deus que quer segurar você pela mão e conduzir você para uma história que vale a pena ser vivida, amém? Então eu queria dizer a você que Ele ainda tem um palácio reservado para os que confiam nele, para os que servem a Ele, para os que não desistem, não cedem ao pecado, são fiéis, dedicados. Então eu faço um apelo ao seu coração. Continue crendo. Continue sonhando. Continue acreditando no Senhor Deus. Porque Deus transforma prisões em plataformas para nos levar a um lugar onde eu e você não poderíamos ir sozinhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor? José, um jovem sonhador, que ousou acreditar no que Deus falou, que ousou ser obediente ao Senhor, que enfrentou todas as lutas que ele tinha de enfrentar, para que no tempo próprio de Deus ele vivesse as coisas que ele não poderia imaginar viveria. Com seus olhos fechados aí no seu lugar, se você puder, volte sua atenção para o Senhor Deus. Deus falou com você nessa noite. Deus falou com você domingo passado, a respeito daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que realmente confia nele. Como disse, talvez, a semelhança de José, você esteja sendo injustiçado, passando por situações de adversidades, mas esta palavra é para nos lembrar que vale a pena andar com o Senhor sempre. E vale a pena ser fiel a Ele sempre. Por isso eu quero fazer um convite a você. Se Deus falou com você de alguma coisa que você de repente está deixando entrar no seu coração para te amargurar, para te entristecer, e você entendeu que você não pode deixar isso acontecer. De repente Deus falou com você a respeito de princípios e valores tão fundamentais, por conta das circunstâncias ao seu redor, talvez até por você ficar observando a sociedade, você está arrefecendo, abrindo mão, e o Espírito Santo de Deus te trouxe para um lugar onde você entendeu que você precisa ser fiel. Seja como for, se Deus falou com você, eu queria convidar você a deixar o seu lugar, vir aqui à frente comigo. Diz assim: Deus, eu estou aqui, eu entendi a tua palavra. A semelhança de José, Senhor, eu quero ser fiel com o Senhor, eu quero andar contigo. Pai, eu estou vivendo um momento de poço, eu estou vivendo um momento de rejeição, um momento de perseguição, de injustiça, de prisão, mas eu estou aqui porque eu quero confiar que assim como o Senhor fez na vida de José, o Senhor vai fazer na minha vida. Se Deus falou com você, querido, sai do seu lugar e vem aqui comigo, e eu quero orar contigo, quero abençoar a sua vida, quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu estou aqui junto com vocês, porque eu quero, todos os dias de minha vida, experimentar na minha carne, no meu ser, a mesma experiência de José. Confie, creia, diga: Deus, eu estou aqui, eu quero viver a experiência de José, Senhor. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa as situações, eu quero assumir esse compromisso. Ah, pastor, não preciso sair do meu lugar, é verdade, mas vamos falar sério.
quando a gente dá um passo, a gente se expõe, a gente admite publicamente, é diferente no nosso coração. É por isso que eu estou convidando você a sair do seu lugar e vir aqui, diante do Senhor, dizendo assim: Deus, estou aqui. Eu entendi o que o Senhor falou comigo, eu entendi o que eu preciso melhorar, entendi onde eu preciso fazer consertos e acertos. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero ser fiel ao Senhor, como José. Eu quero abrir mão dessas coisas que têm me atrapalhado, essas coisas que estão ali, na minha vida. Eu quero estar aqui diante do Senhor inteiro. Santo Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Deus, porque tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nunca deixa de falar com a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos alcança. E o Senhor sempre, Deus, vem com a palavra que nós precisamos. E esta palavra eu sei, nós precisávamos ouvir, Pai. Faz de cada um de nós aqui alguém como José, que realmente acredite, Pai, nos sonhos que o Senhor tem gerado em nossos corações. Pai, na visão que o Senhor tem nos dado, de obediência, de fidelidade, de princípios, de valores. E que todos os dias de nossas vidas a gente viva, Pai, sem abrir mão desses princípios, desses valores, destas verdades. Pai, aquilo que na nossa vida, Senhor Deus, tem tirado a nossa paz, a nossa alegria. Pai, remove em nome de Jesus, remove pecados de nossas vidas. Estamos aqui confessando, Senhor Deus, tendências que não agradam o Senhor. O Senhor conhece os nossos corações e a minha oração é que o Senhor nos fortaleça para a gente ser vitorioso diante do pecado. Nos dê essa força, Pai, capacidade para vencermos. O Senhor está conosco, aprendemos isso todos os dias, em qualquer lugar. Então nos ajude. Pai, nos ajude a termos a coragem de fazer o que é preciso ser feito, Pai. Que diante das seduções do mundo a gente não ceda. Que diante das tentações da carne a gente não ceda. Que diante das armadilhas do diabo, Pai, a gente saiba livrar-se, Pai querido, desses laços. Com a Tua ajuda, com a Tua direção. Pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos. Dos que aqui estão, dos que estão, ó Pai, acompanhando de forma remota, seja como for. Pai, que onde esta palavra esteja chegando agora, que o Senhor toque cada coração. E cada um de nós, realmente, Deus, possa estar inteiro para te servir, para te adorar e para te bendizer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.